definitivamente, pelo menos uma vez na vida, a gente já chegou nesse ponto de se perguntar qual que é o nosso propósito, seja ele vinculado à carreira ou trabalho, de por que a gente quer escolher essa profissão, ou seja num propósito maior de vida, de por que eu tô aqui, o que a gente tá fazendo, sabe? Essa reflexão que bate 3 horas da manhã e você fica tipo, caramba, socorro. Mas antes de introduzir essa questão de como a gente encontra um propósito e como isso funciona, eu gosto muito de trazer um conceito que, quando a gente não sabe muito bem o nosso propósito, que é normalmente quando você é jovem, é a galera que me acompanha, a gente tem um propósito, digamos assim, que é extremamente adaptável dependendo do ciclo da vida que a gente tá, sabe? A gente vai ter objetivos, escolhas e coisas que a gente deseja dentro do contexto que a gente está inserido agora. E é muito importante considerar isso, porque a melhor métrica para você saber se você tá no caminho certo, né? Porque não existe isso de caminho certo, ou não, é o quão feliz você está se sentindo com as ações que você está fazendo ou com a construção de algo que você está engajado. Porque assim, como eu comentei no vídeo de expectativas da última vez que eu estava aqui no YouTube, é muito da gente criar um processo que a gente goste do que necessariamente ter uma felicidade presa a um lugar no futuro. Então, quando a gente fala de propósito, é muito uma conversa sobre como a gente começa a criar um objetivo que a gente goste de estar trilhando a jornada até ele e não necessariamente se apegue a concluir esse objetivo. Eu vou fazer uma citação, tem uma pesquisa chamada Compromisso com o Propósito na Vida, um antídoto para sofrimento de indivíduos e transtorno de ansiedade social, do Todd Kashdan e do Patrick McKnight, eu acho que é isso. E eles explicam que ter essa meta ou objetivo na vida faz com que a gente tenha diversos ganhos positivos de forma mental. Alguns exemplos, tipo, 2 semanas depois da pesquisa, eu tô com ela até aberta aqui para poder ter esse embasamento para falar, os pacientes tiveram uma melhoria no âmbito da saúde, eles tiveram um controle maior mental e menos crises, eles tiveram uma melhoria na autoestima, tiveram mais sentido de vida e emoções positivas e redução de pensamentos negativos, só pelo simples fato de escolherem um objetivo para eles irem traçando. Mas eu vou aprofundar bem mais esse tema para não ficar só esse monte de informação genérica e jogada para vocês. Mas antes disso, se você não me conhece, eu me chamo Norman, eu sou o fundador da No Jovem, criador de conteúdo, professor e hoje venho explicar sobre propósito e objetivos. Então, vamos nessa. Para mim, um dos pontos mais importantes dessa conversa, antes da gente conseguir entrar em qualquer metodologia, é muito considerar essa questão que a métrica que vai fazer a gente ter um propósito que faça sentido é literalmente aquela pergunta que eu fiz de o quão bem ou quão feliz você tá dentro do objetivo que você tá trilhando ou traçando ou construindo, sabe? Porque querendo ou não adianta você escolher um propósito que seja legal para todo mundo, que faça sentido para todas as outras pessoas e você se sinta mal fazendo o que você está fazendo, você se sinta incompleto, porque de certa forma isso vai fazer você ficar inconsistente. E se você não tem consistência no processo de construção daquilo, não vai para frente direito, é tipo semi-impossível. E quando eu falo sobre você estar feliz e você estar se sentindo bem, eu não digo você viver uma vida que não vai ter desafio, não vai ter problema, são tudo flores e a vida é linda e frufrus. Cara, isso não existe. Em qualquer caminho que você escolher, você vai ter problema, você vai ter adversidade, você vai ter desafios, porque isso faz parte do processo de construção e crescimento. Você vai ter que passar alguns perrengues para você não só aprender a lidar com eles, mas para você poder ensinar outras pessoas a lidar com esses perrengues e também crescer como pessoa. Eles fazem parte da vida. Mas uma frase que eu gosto muito do Bob Mood, que fez até um ótimo TikTok que eu gravei esses últimos dias, é onde ele fala que o melhor dia da sua vida é quando você toma responsabilidade por ela. Você não põe mais a culpa nos outros, você não fica se questionando das coisas que você já fez, você não se julga tanto pelas decisões erradas que você já tomou e você simplesmente abraça o caminho que você escolheu porque foi uma escolha sua. E essa escolha faz com que você valorize estar naquele caminho, mesmo que existam muitas adversidades. Essa é uma forma muito boa de parar de olhar para a vida como se todos os dias fossem um dia de luta porque você enfrenta problema, porque afinal todo mundo enfrenta problema. Então acho que a melhor maneira da gente conseguir enxergar isso é que, tipo, cara, é um caminho que a gente escolheu e a gente se sente bem dentro daquele caminho, mesmo sabendo que alguns dias não vão ser tão fáceis, e aí a gente consegue lidar muito bem, como se todos os dias fossem um dia de glória com desafio, sabe?
Mas voltando à nossa conversa sobre propósito, eu separei mais uma pesquisa que chama-se Construção de Vida e Caminho para Encontrar Significado e Propósito, dos pesquisadores Michaela Schipper e Nicholas Ziegler, onde eles passam pra gente detalhadamente meio que um passo a passo de como que você faz para encontrar um propósito de vida e como eles chamam esse método de life building, né? Eu acho que é isso mais ou menos, porque o artigo é em inglês, eu vou botar o título aqui na edição. E esses pontos, eu vou falar eles aqui pra vocês e a gente vai comentar ao longo do vídeo de como a gente pode usar isso de forma que faça mais sentido. Eles separam em descobrir seus valores e paixões, né? Tipo, o que tem sentido pra ti na vida. Depois vem refletir sobre seus objetivos atuais, competências e habilidades, o que você é bom em fazer, o que você consegue meio que trabalhar. Refletir sobre o presente e futuros objetivos sociais, como é que você consegue usar isso para contribuir para outras pessoas. Depois ele vem sobre refletir sobre possíveis futuros e carreiras, como que você consegue transformar isso num trabalho. O próximo passo é você escrever essas metas, né, para você deixar elas especificadas, ter um lugar que você possa acessar isso. Depois ele vem num ponto de, tipo, você trabalhar essas metas de forma que seja específica quando você estiver anotando elas, para você ter, tipo, beleza, se eu alcançar isso, qual que seria o possível próximo passo? E isso não é para te dar uma crise de ansiedade, mas é para você ter um direcionamento detalhado do que você está fazendo. E um último ponto é muito de como que você pode externalizar isso para as pessoas próximas, você falar que você está trabalhando nisso, você meio que engajar elas também na situação que você está entrando. E é muito legal quando a gente para pensar sobre essa metodologia de pesquisa, porque ele dá vários aspectos de como a gente conseguir um propósito. Mas muito antes disso, eu gosto de trazer sempre as minhas reflexões para dentro dessas pesquisas, é entender que, cara, o seu propósito, ele é extremamente mutável, tá? Pelo menos no começo, quando você não tem muita certeza de qual caminho seguir. Porque isso daqui, ele vai servir para te dar um direcionamento, mas ele dificilmente vai ser a resposta final, porque a gente está num processo de construção quando a gente é jovem, e boa parte do meu público é, e você está aprendendo sobre as coisas que você gosta, você está aprendendo sobre o mundo que você quer viver, a vida que você quer criar. Então, você pode me perguntar: por que raios eu vou perder tempo escrevendo esse trem, pensando tudo isso, se não é nem o que eu vou fazer no final? A resposta é: cara, melhor do que você seguir pela lógica do gato do Alice no País das Maravilhas é ter algo bem definido. A lógica é, se você não sabe o caminho que você quer, qualquer caminho serve. Mas se qualquer caminho servir e você parar num lugar onde você não goste, você não concorde, você não se sinta feliz, isso se torna responsabilidade sua por não ter dado um passo para trás e tentado escrever um caminho que faça sentido para você. Sabe? Faz sentido pra ti esse tipo de reflexão? Então, quando você para dar espaço pra trás, pelo menos pra você ter um norte, dentro dessas escolhas que você decidiu fazer, esses caminhos que você decidiu construir, você vai desenvolver muitas habilidades novas, você vai conhecer muitas pessoas, e esse processo de passar por desafios dentro dele também vai fazer você se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, fica mais fácil de entender qual que é o seu verdadeiro propósito ao longo do tempo. E a gente começa uma ótima conversa sobre sucesso. Sempre que a gente pensa nessa conversa sobre propósito e alcançar alguma coisa na vida, a gente vai cair um pouco nessa questão de o que é sucesso pra você, sabe? E eu acho que a melhor forma de a gente responder essa pergunta, onde as pessoas costumam a vender sucesso à torta e à direita hoje em dia, começa com o primeiro ponto que os pesquisadores falaram na última pesquisa, de, cara, o que tem valor pra você? Quais são os seus valores? Existem diversos exercícios pra gente conseguir descobrir o que tem valor pra gente ou quais são os nossos valores, mas eu acho mais fácil eu dar pelo menos alguns exemplos dos meus pra vocês se inspirarem e começarem a refletir sobre os seus. Por exemplo, valores importantes pra mim são tipo carinho, cuidado com a saúde física e mental, empatia pra caramba e uma vida com bastante trabalho e dedicação. E como isso aqui meio que funciona com algo que tenha sucesso pra mim? A vida que eu quero construir, ela tá encoberta de carinho, porque eu quero ser carinhoso com as pessoas que vão entrar na minha vida e com as pessoas que já estão na minha vida. Ao mesmo tempo, eu preciso cuidar da minha saúde física e da minha saúde mental, senão eu não consigo manter aquele valor de conseguir trabalhar e me dedicar para os projetos que eu quero, para entregar de forma genuína. E também o carinho é vinculado com a parte de empatia, que eu quero muito saber como as pessoas se sentem quando elas estão comigo, como eu posso fazer a vida delas ser melhor e como eu posso agregar mais para a vida daquela pessoa. Então os valores, eles vão se entrelaçando e vão fazendo sentido para a vida que você quer tomar
Porque são as coisas que você acredita. Uma vida de sucesso pra você, ela vai ter essas coisas, entende? Muito mais do que dinheiro ou coisas materiais, são seus valores internos que vão definir o que vai fazer sentido pra você. E quando você considera essa conversa de valores internos e por aí vai, eu tenho mais uma pesquisa, mas antes disso, eu acho legal a gente comentar algo fora do roteiro, que é sobre ter sucesso e ser uma pessoa bem-sucedida. Porque assim, ter sucesso se você se dedica a um trabalho e não de forma meritocrática e aleatória, né? Porque se a gente for colocar o discurso da meritocracia é muito errado, tipo, não vou entrar em tantos detalhes nessa conversa aqui, mas muito a questão de se você dedica-se a um trabalho, você começa a conseguir juntar um patrimônio, você consegue ser uma pessoa que tá ok, entendeu? Mas se isso não estiver conectado aos seus valores, você vai ter sucesso material, mas não necessariamente vai se sentir uma pessoa bem-sucedida. Se sentir uma pessoa bem-sucedida é você agir de forma com as coisas que você acredita. E normalmente são coisas boas que você acredita, pelo menos eu espero, que vão fazendo essa sensação aflorar dentro de você. Eu vou trazer isso como um exemplo pessoal. Muito mais do que eu ter uma empresa gigante e ser extremamente reconhecido por várias pessoas e, cara, toda aquela loucura que a gente tem materialista de Instagram e afins, eu me sinto extremamente bem-sucedido por eu estar cercado de carinho das pessoas que eu admiro, de pessoas que começaram a conhecer meu trabalho. Eu me sinto extremamente bem-sucedido por ter uma saúde boa, por estar cuidando do meu corpo e da minha cabeça diariamente, de ter um trabalho que eu possa me dedicar, de poder ser empático e carinhoso com as pessoas que estão à minha volta, sabe? Agir de acordo com seus valores te torna uma pessoa bem-sucedida muito antes de você meio que chegar no objetivo. Os valores eles estão extremamente ligados com essa parte de contemplar o processo. E a pesquisa que eu tinha citado anteriormente, que eu vou fazer aqui minha colinha do roteiro de novo, porque senão eu não vou conseguir lembrar de todos os nomes e citações, melhorando os resultados de saúde e servindo uma sociedade mais ampla. O papel potencial de entender e cultivar objetivos pró-sociais dos doutores Kieran Carbrains e Tracy Turnbull. Por que eu trouxe essa pesquisa aqui? Dentro dessa questão de propósito e ter sucesso ou ser bem-sucedido, a gente vai entrar naqueles pontos de reflexão da nossa primeira pesquisa que falava sobre como a gente poderia enxergar a nossa contribuição social, como a gente poderia enxergar de forma reflexiva as nossas habilidades sendo utilizadas para ajudar outras pessoas, seja numa carreira ou seja numa contribuição voluntária. Porque assim, todas as profissões, elas são extremamente ligadas a contribuir ao próximo. Se você parar para pensar, todos os trabalhos que meio que existem é um ser humano fazendo algo para servir a outro. Se você está na área da medicina, com cuidado. Se você está na área do direito, por justiça. Se você está na área do esporte, por entretenimento e fazer alguém relaxar, sabe? Te assistindo ou te acompanhando. Então, quando a gente para pensar nisso, ter um propósito e valores que são vinculados com causas sociais é uma ótima dica para você parar para refletir quando você escolher o que você quer fazer, sabe? Quando você for definir uma carreira, muito mais do que eu quero fazer isso porque eu quero ter sucesso, ou meu pipipipopopó. É muito sobre pensar como que você vai contribuir para as outras pessoas fazendo o que você faz. Porque além de se motivar mais para fazer, você se dedica muito mais em agregar valor para a vida de alguém. E isso te traz um sentimento gigante de pertencimento, porque você sente que está fazendo algo para contribuir para um todo, e você se sente parte desse todo. Mas, mais interessante ainda, é que toda essa informação que eu tô passando, elas não vão caber na sua cabeça. Principalmente sobre isso de valores, de propósito, de contribuição social. Então é super importante, como os próprios pesquisadores falaram, você anotar isso em algum lugar. Na primeira vez que eu tive contato com isso, essa conversa de propósito e objetivos, o meu primeiro mentor, ele me passou uma coisa que ele chamava de mapa dos sonhos. E ali a gente tinha que colocar nossos principais objetivos. E eu tenho meu mapa dos sonhos até hoje, está extremamente desatualizado, mas eu tinha um super sonho de viajar para fora do país, de conhecer o Canadá, de vários lugares assim. Eu ainda tenho esse sonho, mas com certeza eu fui desenvolvendo muitos outros. E por que eu tô mostrando isso daqui? Para vocês entenderem a parte que eu falei sobre adaptabilidade. E é um tema extremamente importante para entender essa questão da volatilidade, tá certo essa palavra? Da nossa jornada, sabe? Quando eu tinha 16 anos, que foi quando eu fiz isso daqui, o sonho só de viajar e ir para fora do país e tal. Eu não fazia ideia que eu ia criar conteúdo, que eu ia criar uma empresa e tudo isso que aconteceu depois.
Mas só de ter esse pedacinho anotado, de ter isso guardado e eu olhar para isso todos os dias, fez com que eu crescesse muito profissionalmente, fez com que eu desenvolvesse muito bem o meu segundo idioma e fez com que eu me dedicasse a algo. Isso aqui me deu um norte, não precisava ser o caminho final. Era só um guia para eu entender o que eu queria fazer no momento, o que tinha sentido para mim naquele momento. E seguir esse guia com esse senso de propósito naquela época me trouxe para o caminho que eu tô hoje, que eu tô muito mais feliz ainda do que naquela época. E eu acho legal quando a gente traz essa questão de adaptabilidade para o nosso senso de propósito, porque é um caminho de descobertas constantes, sabe? Ter um norte, ter algo definido para você seguir e seguir esses passos que eu comentei para vocês é uma forma muito saudável da gente, pelo menos, ter um direcionamento pra gente começar a se descobrir. Porque é aquilo, gente, é muito loucura você deixar a vida guiar você pra qualquer caminho. Porque o risco de você acabar num lugar que não te faça bem é muito grande. E você, pelo menos, escolhendo os caminhos que fazem sentido pra você hoje, isso pode te levar pra um caminho que vai te deixar muito mais feliz como você nunca nem imaginou. Mas só de ter começado em um lugar e mirado você começar no A e mirar no B, você vai ter a chance de descobrir o C, que é a sua verdadeira paixão, sabe? Eu acho que fez sentido essa questão da analogia, mas eu quero encerrar muito o vídeo com isso, entendam, ter um lugar, ter um norte para vocês mirarem, um propósito, pelo menos temporário, agora que a gente é jovem, facilita muito no desenvolver dos seus objetivos, no desenvolver da sua carreira e faz com que você se conheça muito mais, se permita experienciar muito mais, conheça novas pessoas, faça novos trabalhos e comece a viver uma vida que faça sentido para você. Uma frase que eu sempre guardo muito comigo é: eu sei que a gente só vive uma vez, mas se a gente faz direito, um é mais do que o suficiente, sabe? E eu acho que pra gente ter esse sentimento, principalmente começando cedo, como as pessoas que me acompanham, é muito de tipo, cara, quais são seus valores, o que faz sentido pra você? Escolha um norte com coisas que você goste, respeite o processo de construir isso, os desafios, os dias difíceis e os dias fáceis. E mais importante que tudo isso, a gente não precisa se apegar a esse norte. Ele só vai guiar a gente para uma jornada que a gente goste e contemple essa jornada. Chegar lá ou não é uma parte que é legal de ser divertida, tá ligado? De construir isso. Se apegar ao processo de estar envolvido em algo, de estar ajudando as pessoas e estar simplesmente desenvolvendo essa caminhada. Eu acho que esse é o maior ápice que a gente pode entender de propósito. Não necessariamente um lugar para chegar, mas um caminho que a gente contempla por ter escolhido e vai descobrindo aonde isso pode levar a gente. Eu espero que isso tenha feito sentido. Se você gostou do meu conteúdo, a gente também tem vídeos curtos aqui no TikTok. A gente tem o nosso Instagram da empresa que a gente pasta mais conteúdo por lá. Se você quiser só ver o making of disso tudo e os bastidores do rolê, eu também tenho o meu Instagram pessoal. Eu espero demais que eu tenha agregado de alguma forma, que tenha sido clara a forma que eu expliquei e que eu possa te ver aqui mais uma vez. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, não deixe de curtir. Se você acha importante mandar esse vídeo para alguém, vai ser uma honra também. E eu vejo vocês no próximo vídeo.